me dirigir diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, mas hoje eu quero me dirigir a ele. Era isso mesmo que o senhor queria? Provocar medo e pavor numa nação? Eu acredito que nós que somos operadores do direito, quando a gente olha para aquela casa, aquela corte, a gente vê naquela casa homens de notório saber jurídico. Pelo menos era assim que eu via lá atrás. E a gente nutre um respeito, uma admiração e até mesmo uma reverência àqueles homens. Mas nos últimos anos não tem sido reverência, admiração, respeito que a população brasileira tem tido, especialmente com relação ao ministro Alexandre de Moraes. Ele tem causado medo, pavor, e onde eu vi um povo na rua demonstrando isso, mandando um recado para um ministro, onde a gente já viu no Brasil a população acordar de manhã e ir para a rua para mandar um recado a um ministro da Suprema Corte. É para isto mesmo que aquela casa foi constituída? Para gerar pavor, medo, divisão na sociedade, horror. Talvez alguns dos senadores que estão me assistindo, nos seus gabinetes que estão aqui, possam achar que eu estou exagerando. Eu não estou exagerando. E eu vou provar que eu não estou exagerando. O ministro Alexandre de Moraes, ele é um homem. E como homem, ele não é infalível. Ele erra. E ele precisa entender que ele é humano e que ele erra, que ele é passivo de erro, e ele precisa começar a reconhecer que é possível que ele tenha errado sim, que é possível que seus assessores de gabinete tenham errado sim. As decisões do ministro Alexandre de Moraes têm sido questionadas pela sociedade, por esta casa, pela outra casa, por todos. Inclusive, eu confesso que eu tenho muito respeito aos meus colegas e amigos do parlamento da esquerda, mas no fundo do coração eu tenho certeza, por mais que eles falem que não, eu tenho certeza que eles têm uma preocupação no coração. Porque uma hora esse canhão pode se virar contra eles também. Decisões arbitrárias podem alcançar também logo os meus colegas de esquerda, e eu não vou ficar brigando, a minha forma de trabalhar é diferente, eu vou continuar conversando e tentando fazer o convencimento. Será possível que uma nação inteira está errada e só o ministro Alexandre está certo? Eu poderia citar alguns exemplos, mas eu vou lembrar de um bem clássico. O ministro Alexandre acertou com relação ao Clesão. A população não tinha razão de estar na rua ontem, indignada com as decisões de Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes. O Clesão estava preso, doente, o Ministério Público já tinha apontado que ele estava doente, todo mundo avisando, a defesa dele avisando. Um homem que não estava aqui na hora que houve aquela coisa absurda que quebraram o plenário, um homem que chega depois, com tudo provado, e este homem morre na prisão. O ministro Alexandre estava certo naquela decisão? Será que nós vamos ter que concordar que ele estava certo? Não. Mas eu podia citar um outro exemplo clássico. Aquele senhor que estava em situação de rua e que foi preso de forma errada e ficou meses preso. O ministro Alexandre acertou naquela decisão? Não. O ministro Alexandre erra muitas vezes em suas decisões. E foi isso que a população foi fazer na rua ontem. Por quê? Agora a gente está diante dessas denúncias todas do empresário Elon Musk, e eu vou dizer uma coisa com certeza. Se 10% do que está sendo dito for realmente comprovado e verdade, o ministro Alexandre de Moraes errou e errou de novo e errou feio. E a nossa democracia está sob risco. E ainda falando de decisões do ministro Alexandre de Moraes, olha a coragem, eu de verde com a bandeirinha do Brasil, falando o nome dele. Mas eu vim aqui hoje também para falar que tem uma decisão dele que eu estou questionando, e é por isso que eu vim nessa tribuna. Ainda está preso o ex-diretor-geral da PRF, o Silvinei. Silvinei está preso. E a gente não tem acesso ao Silvinei. 21 de novembro, 16 senadores, está aqui, ó, enviaram para o ministro Alexandre um pedido.
apenas para visitar o Silvinei Vasquez. Esse pedido nunca foi atendido, nem deferido, nem indeferido. Somos 16 senadores. E por que a gente queria visitá-lo no final do ano? Estava se aproximando o Natal. E a gente tinha recebido notícias que o Silvinei estava em processo de tristeza profunda, angústia e depressão. Nós queríamos ir lá abraçá-lo. E por que o Silvinei está preso? Por um indício, uma suspeita que ele possivelmente tenha interferido no dia da eleição, no processo eleitoral lá na Bahia. Nenhum eleitor deixou de votar na Bahia por causa de Silvinei Vasquez. Nenhum. Mas ele continua preso. 21 de novembro, o pedido foi protocolado no gabinete do ministro Alexandre. Mas ele estava muito ocupado, não atendeu. Início de dezembro, se aproximando o Natal, antes do recesso, senadores querendo ir lá abraçar o Silvinei. Os presos têm direito à visita. E nós fizemos um pedido formal. Início de dezembro, não nos atendeu. Passou Natal e Ano Novo e o Silvinei preso, sem estar condenado. O crime dele era tão grave para que ele ficasse preso. Ele tem residência fixa, profissão, ele estava trabalhando, ele tem que ficar preso respondendo preso, uma suspeita, um indício de ter interferido no dia da eleição. Esses dias eu assisti uma reportagem de um homem que foi preso. Na hora que ele foi preso, puxaram a ficha dele, ele tinha 70 passagens na delegacia. E estava solto, respondendo a todos os processos. Silvinei Vasquez está preso, a família não mora em Brasília, a família é de longe, e a gente não conseguiu visitar. 9 de janeiro, passou Natal, Réveillon, quem sabe agora o ministro Alexandre nos recebe. Reiteramos o pedido de visita ao Silvinei. Não recebemos nenhuma resposta. Começo de fevereiro, carnaval, quem sabe agora o judiciário está voltando do recesso, quem sabe agora eles voltam com o coração um pouquinho mais voltado para os direitos humanos, quem sabe agora o ministro Alexandre nos permite visitar Silvinei. Início de fevereiro, novamente, telefonemas, reiteramos o pedido, nada. 1º de abril, minha assessoria vai ao gabinete do ministro Alexandre, a gente liga, a gente reitera, manda e-mail, nada. Não conseguimos ver o Silvinei no Natal, no Ano Novo, nem na Páscoa, e ele está lá. E 16 senadores da República apenas pedindo, ministro Alexandre, deixa a gente falar com ele, deixa a gente levar um abraço. E talvez algumas pessoas perguntam por que tanto interesse em visitar Silvinei? Porque ele fez nessa nação, nos últimos anos, o que muitos não fizeram. Como diretor da Polícia Rodoviária Federal, o trabalho que Silvinei fez no Brasil merece aplausos, merece reconhecimento. Eu vou falar diretamente com o que ele fez diretamente comigo. Fui ministra de uma pasta que cuidava de crianças. E nós precisávamos enfrentar a violência contra a criança no Brasil. E a instituição que mais me ajudou a enfrentar a violência contra a criança no Brasil foi a Polícia Rodoviária Federal. Não é justo um homem, um dos homens que mais protegeu crianças no Brasil, está no cárcere, sem condenação. Está no cárcere e impedido que os amigos, senadores, o visitam. Alexandre de Moraes não erra? Erra. Mas nos autorize visitar também o Coronel Naime? Acho que o Brasil esqueceu que o Coronel Naime continua preso. Coronel da PM, pai de uma criança com deficiência, um homem que fez tanto no meu Distrito Federal. Teve um momento aqui no Distrito Federal que eram 5 coronéis nossos presos, 5 heróis da população brasileira presos, da população do Distrito Federal preso. Eu vim aqui dizer, eu estou preocupada com a democracia. Nós temos um ministro no Supremo Tribunal que acha que não erra. E nós temos parlamentares que acham que quando a população vai para a rua, vestida de verde e amarelo, questionando as decisões desse ministro, que essa população está exagerando. Não estamos exagerando. Eu nunca vi a nação brasileira se levantar e questionar decisões de um ministro como a nação está se levantando agora. Que Deus tenha piedade do meu país.